Está entrando no ar o programa Defensoria na Quebrada. Nós, defensoras e defensores públicos, vamos compartilhar com vocês nossas experiências profissionais e também aprender o direito vivido no dia a dia da comunidade. Venham com a gente! Boa tarde, galera do Território do Bem. Está entrando no ar agora o programa Defensoria na Quebrada. Eu sou a Vivian Almeida, defensora pública estadual aqui no Espírito Santo e sou uma das apresentadoras desse programa. E como a gente vem falando sempre com vocês, o programa Defensoria na Quebrada é uma iniciativa da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, a ADEPS, com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. E desde o início do programa, a gente vem informando a vocês como vai ser o formato dos nossos programas. A gente está sempre realizando entrevistas, debatendo diversos temas relacionados ao direito, e é sempre, quinzenalmente, às 16 horas, aqui na Rádio Grande Maruípe. Então, fiquem atentos e fiquem ligados em todos os programas, porque tem muita coisa boa para acontecer. E a ideia é justamente que a gente possa debater com vocês, debater com a população, de forma leve, descontraída, sem a linguagem chata, difícil do direito, e levando muita informação, muito conteúdo relevante, para que todas e todos sempre busquem os seus direitos. Então, a gente já falou aqui de direito das mulheres, direito do consumidor, direito à moradia, direito de família, e tem muito mais aí pela frente. Mas, para que o programa fique realmente bacana, a gente precisa da participação de vocês. Então, enviem comentários, dúvidas, sugestões, perguntas, para que a gente possa, aqui no ar, responder às perguntas dos ouvintes. Então, para isso, eu vou passar um número do WhatsApp, mas eu nem vou passar agora. Eu vou esperar um tempinho para que vocês peguem papel, caneta, o celular do amigo, do vizinho, para anotar esse número de WhatsApp que eu vou falar para vocês. Tá? Que aí vocês vão mandar as perguntas, o que vocês querem ouvir, e nisso a gente vai preparando o programa para que cada vez ele fique melhor para vocês. No programa anterior, que foi também apresentado por mim, e que contou com a participação do defensor público Rodrigo Adorno e da advogada popular quilombola Josilene Santos, que gosta de ser chamada de Josi, nós falamos sobre a importância do combate ao racismo e da igualdade étnico-racial. Então, os convidados eles falaram de racismo estrutural, levantaram os principais problemas enfrentados pela população negra, tanto nas comunidades quilombolas, tanto nas comunidades periféricas, e o debate foi extremamente necessário e potente. Tá? Então, a gente quer continuar produzindo esses debates para vocês. Então, já pegou o papel e a caneta? Então, anota aí o telefone, hein? 99 743 9294. Eu vou repetir, hein? 99 743 9294. E o programa de hoje está muito especial, gente. Mas está muito especial porque tem muita coisa bacana. Hoje, primeiro de tudo, a gente tem que parabenizar os servidores públicos, porque hoje é dia dos servidores e das servidoras públicas. Então, a gente quer parabenizar a todos e todas que se dedicam diariamente à população nas mais diversas áreas, seja na área da saúde, da educação, da segurança. E é claro que a gente não pode deixar de parabenizar aos defensores e às defensoras públicas, que prestam orientação jurídica integral e gratuita aos que mais necessitam, né? Sejam em ações individuais, ações coletivas, de forma extrajudicial, mediando conflitos, promovendo direitos humanos, enfim. Parabéns, defensoras e defensores públicos. E um parabéns especial também para o Vinícius Lamego, que hoje é aniversário dele, a gente não pode deixar de parabenizá-lo. E da Marina Leão, também defensora pública. Parabéns para vocês, viu? E hoje o programa está muito especial. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. A partir de agora, os nossos programas vão ser gravados para serem disponibilizados no canal do YouTube da ADEPS. Então, perdi o programa, não tem problema. Acessa lá o YouTube da ADEPS, que é ADEPS Defensoria. E lá você vai poder conferir o conteúdo do programa. Sigam também a ADEPS nas redes sociais. O nosso Instagram é @adeps. Lá vão ter sempre as informações dos próximos programas, das nossas próximas ações, e sempre com muito conteúdo informativo e útil para a população.
né? Então, e hoje, já entrando aqui no programa de hoje nós vamos falar do direito das crianças e dos adolescentes, que é também um assunto de extrema importância e que goza, inclusive, de prioridade absoluta. E, para isso, nós convidamos o meu amigo e defensor público, o Renzo Soares, e a conselheira tutelar Laura Aparecida. Boa tarde, querido e querida. Peço que se apresentem, por favor, ao público ouvinte. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Grande Maruípe. Meu nome é Renzo Gama Soares, eu sou defensor público no Estado do Espírito Santo e estou atuando atualmente no Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria. E é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Laura Aparecida, sou conselheira tutelar. Esse é meu segundo mandato. Estou aqui para somar, juntamente com os pares, né, em pró, né, em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, esclarecendo algumas dúvidas que vocês, ouvintes, possam ter. Já viram que os nossos convidados hoje são de peso, né? Então, agradeço mais uma vez a presença e a participação. Então, bora começar, né? Bora. Renzo, vamos lá. Quais são os direitos das crianças e dos adolescentes e como que a Defensoria Pública atua na defesa desses direitos? Boa. Quando a gente fala de criança e adolescente, existe um grande rol de direitos que é garantido a eles. Na verdade, todos os direitos que são garantidos a todas as pessoas, né, uma conquista relevante que a gente teve foi designar crianças e adolescentes como titulares dos direitos como um todo, além de direitos específicos, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 16, fala sobre o direito de brincar, que é um direito típico inerente à criança e adolescente. Nós, adultos, não temos uma previsão específica dessa natureza, mas o brincar para a criança, por exemplo, é algo muito importante. Como a criança aprende, como a criança tem contato com o mundo. Então, o rol de direitos, que, regra geral, a maioria deles está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, são basicamente os direitos otorgados a todos os adultos e mais direitos específicos para crianças, para coisas destinadas especificamente para crianças, como brincar, como direito ao estudo, que também está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Como o Estatuto é da Criança e do Adolescente, também lá tem previsão de outros direitos, como, por exemplo, acesso ao trabalho. Quando a gente fala em possibilidade de trabalho, os adolescentes, a Constituição garante que os adolescentes, a partir dos 14 anos, já possam trabalhar numa condição específica, chamada de aprendiz, e a partir dos 16 anos já possam exercer atividades de trabalho específicas, com algumas restrições. Não pode trabalhar à noite, não pode trabalho perigoso, não pode trabalho insalubre, mas já pode trabalhar em qualquer atividade, que não sejam essas três, com carteira assinada, inclusive. Muita gente tem essa dúvida, só posso tirar a carteira de trabalho quando eu tiver 18. Não, a partir dos 16 já pode tirar a carteira de trabalho. E o Estatuto da Criança e Adolescente, junto com a Consolidação das Leis do Trabalho, com a CLT, vai trazer alguma regulamentação específica para trabalhos de adolescente. Só lembrando que quando a gente fala de trabalho remunerado, enquanto trabalho mesmo, ele é destinado exclusivamente a adolescentes e nessa faixa etária que eu mencionei. Sempre uma preocupação, como eu falei anteriormente, que criança precisa de brincar. Então, quando a gente fala pode até ser brincar de trabalhar, mas tem que ser brincar, não pode ser trabalho. Então, é importante lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trabalha com faixas etárias diferentes e momentos de vida diferentes, assegurando direitos aí a todas essas pessoas nesses diversos momentos de vida. É interessante isso que você traz. Então, é muito importante dizer que o trabalho não é um trabalho infantil, né? Sim. Laura, e você pode falar também para nós um pouco sobre o papel do Conselho Tutelar na defesa das crianças e dos adolescentes e quais são as situações mais comuns e como acionar o Conselho Tutelar? Bom, o Conselho Tutelar, ele surge numa estrutura institucional, né, em prol de proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Ela vem como uma medida efetiva para materializar a função da sociedade, né, como um todo, na proteção dos direitos desse público-alvo. E
esses direitos, quando eles são ameaçados, aí que o Conselho Tutelar entra, né, na forma de zelador. Ele entra para zelar, para dizer para quem tem que fazer, cumprir o direito, que faça. Então, esse momento é o momento de nós desmistificar a ideia de que o Conselho Tutelar é um bicho-papão, né? Porque a sociedade, as crianças, elas têm que olhar o Conselho Tutelar com um olhar que é aquele que zela, que vigia se um direito está sendo violado, é ele que vai fazer os atores, a quem deve cumprir, atuar, é ele que vai cobrar isso. E o Conselho Tutelar, ele tem que ser acionado, ele deve, né, ser acionado sempre em qualquer situação de ameaça, que configura ameaça, ou quando os direitos, né, já estão violados, de criança e adolescente, por falta, omissão, né, ou abuso dos pais responsáveis, também quando a sociedade ela falha, ou o Estado, quando ele deixa de fazer o que ele tem que fazer, né, conforme está preconizado no artigo 4 do ECA, do ECRIARGE, né, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e ainda mais do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, como foi colocado aqui, né, pelo defensor, ao esporte, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Aí é quando todos, independente de quem quer que seja, ele não pode ser omisso. Se sabe que uma criança está com seus direitos violados, se ele suspeita, ele tem um dever como cidadão de acionar os órgãos competentes, que pode ser o Conselho Tutelar, pode ser o CIOD, 181, Disque 100, e aí a gente entra não para ser o bicho-papão da história, mas sim para ser aquele que vai apontar aonde está a violação e vai fazer com que essa criança esteja, né, com seus direitos garantidos. E contribuindo para o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes, para que possam crescer em ambientes seguros, tendo sempre acesso à escola, saúde, educação, da forma como a lei assegura. E no mundo atual, a gente se percebe que crianças e adolescentes eles estão cada vez mais expostos nas redes sociais. Esse é um tema que sempre suscita muita curiosidade, muito interesse das pessoas, no que diz respeito a essa questão da exposição nas redes sociais. Renzo, quais os aspectos jurídicos das condutas das crianças e adolescentes nas relações digitais? Então, o que precisa ser observado? Qual é o cuidado que tem que ter nessa relação da interação das crianças com as redes sociais? Essa é uma preocupação bem relevante. E, de novo, como eu falei no primeiro bloco, quando a gente fala de legislação protetiva de criança e adolescente, a gente tem dois públicos diferentes, onde a abordagem é diferente. Então, como eu estava falando, o Estatuto da Criança e Adolescente, o direito da infância e juventude, a gente trabalha, na verdade, com dois públicos diferentes. A gente trabalha com crianças e com adolescentes. E a dinâmica de relação deles com as redes sociais acaba sendo diferente e com preocupações diferentes e formas diferentes de abordar. Quando a gente fala de criança, uma preocupação muito grande é que os pais estejam atentos ao conteúdo que os filhos estão acessando, porque muitas vezes na internet todo tipo de conteúdo é acessível, é disponibilizado. Então é importante que as crianças, os pais estejam garantindo, estejam assegurando que os filhos tenham acesso a conteúdos adequados para a sua faixa etária. Obviamente, quanto mais velha for ficando criança, que criança vai até os 11 anos, até os 12 anos incompletos, 11 anos, 11 meses, 19 e 29 dias. Quanto mais velhos eles vão ficando, mais aumenta o leque de coisas que eles podem assistir. Mas conteúdo com muita violência é algo perigoso, especialmente para crianças muito novas. Crianças podem tentar reproduzir essa violência em casa, então às vezes, ou na escola. Então, às vezes, uma criança vê um determinado programa
onde há muita briga, muita luta, muito soco, e ele vai na escola, ou com o irmão, ou com um amigo, com um primo, querer reproduzir essa luta, esse soco, porque, de novo, como eu falei no primeiro bloco, criança vivencia o mundo brincando. Então ela enxerga que aquela agressividade, que aquele soco, que aquela brincadeira. Especialmente quando no vídeo, enfim, naquela informação que ele pega na rede social, naquele meme, aquilo ali foi engraçado, não deu nada demais, mas muitas vezes ele não viu o que aconteceu depois e não consegue entender aquilo. Já com os adolescentes, com criança tem uma outra preocupação relevante, que é a questão do excesso de informação. Nesse caso, da própria criança em relação aos pais. Então, uma coisa que preocupa a Defensoria Pública especificamente é os filhos, é normal que os pais tenham orgulho dos seus filhos e queiram mostrar, né, seus filhos do orgulho que eles têm. Só que isso é uma coisa que muitas vezes pode expor crianças a situações perigosas. Né? Então, sempre toma cuidado de, se você não está colocando informação demais sobre o seu filho, onde o seu filho estuda, quais são as rotinas dele, as roupas que a criança está usando quando está sendo filmada. Às vezes acontece alguma coisa, a criança está em casa, por exemplo, de cueca, de calcinha, usando roupa íntima, no ambiente doméstico, e aí aquela brincadeirinha, aquela coisa que foi feita ali, acaba sendo enviado para um grupo, para mostrar a brincadeirinha, para mostrar alguma coisa, sem malícia dos pais, mas isso acaba vulnerabilizando a criança. Então isso é um problema. Inclusive expondo a criança a situação de violência sexual, né? De abuso, enfim. Exatamente. Da criança, de fato, ser eventualmente vítima de abuso, de algum tipo de violência sexual, mas também a própria imagem dela circulando sem autorização dos pais, porque imagens, sejam filmadas ou sejam fotos, é uma preocupação, porque uma vez que elas são colocadas nas redes sociais e na internet como um todo, a gente não tem mais como recuperar isso, não tem como travar a disseminação disso. E, inclusive, essa é a preocupação em relação aos adolescentes. Né? Quando a gente fala de adolescentes, a preocupação é do conteúdo, muitas vezes, que eles produzem e que eles divulgam. E com adolescente existe um gravame, algo ainda mais relevante, que é a possibilidade de serem acusados da prática de ato infracional. Ato infracional é o crime cometido por adolescente. Então, de vez em quando, a Defensoria atende adolescentes que respondem a processo de apuração de ato infracional, que é como se fosse um processo criminal, em razão de transmissão de imagens, por exemplo, de imagens íntimas, de nudes, ou de imagens vexatórias, né, fazendo uma brincadeira, um bullying, alguma coisa com algum colega, e isso pode gerar repercussão até de natureza criminal para o adolescente. E é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Às vezes até em relações íntimas mesmo, de namorado, namorada, algo, de novo, muitas vezes até sem malícia, sem maldade, sem um perigo, assim, né? Uma intenção ruim, né? De boa fé, foi sem querer. Então é muito preocupante essa relação, agressões, xingamentos em rede social. Quando a gente fala em adolescentes, de vez em quando a gente vê isso acontecer e esses adolescentes serem acusados desse tipo de coisa é uma preocupação especial dos adolescentes, que a gente tem em relação aos adolescentes nas redes sociais. E Laura, quais são as orientações que você costuma dar para as crianças, para os adolescentes, para os pais, em relação à utilização das redes sociais? Bom, como foi bem explanado pelo doutor, né, os principais riscos das redes sociais são os acessos a conteúdo inapropriado, né, e contato ainda com pessoas de má índole, que utilizam esse espaço, né, para poder ter a confiança daquelas crianças, daqueles adolescentes, e com isso eles montam uma estratégia, né, para poder, através de conquistar essa confiança, eles conseguirem aquilo, né, de uma forma mais fácil. Vemos isso, né, que está bem na mídia, a questão da pedofilia, né? Muitos pedófilos, eles pedem à criança que a mãe não tem limite, porque é dever dos pais impor limite, né? Até que hora essa criança vai estar acessando a rede, que tipo de conteúdo que ela está
acessando. E ali não é proibindo, ir para o lado de proibir, tudo que é proibido é gostoso, não é isso que nossos pais mais velhos, né, as pessoas mais velhas nos ensinaram? Então, não é proibir tirar o celular, não, é impor limite. Porque isso é papel que está na Constituição, que cabe aos pais impor limite. E, através disso, utilizar da ferramenta que todos os pais têm e não utilizam. Nos dias atuais tem deixado a desejar, que é o diálogo, a conversa. Meu filho, assim como os pais orientam os filhos, ao sair de casa, os cuidados quando ir para a rua, quando está na escola, os cuidados que deve ter, quando vai ao cinema, não conversar com pessoas estranhas, não receber nada de ninguém que você não conhece, não entrar no carro, e etc., né? Esse mesmo cuidado ele tem que ter por meio do diálogo, tendo confiança dos seus filhos e ensinar ele o perigo que está escondido nas redes sociais. Então, cabe a ele. E, dessa forma, ele vai estar protegendo os seus filhos. E os pais também, quem utiliza a rede social, vê que no Facebook, Instagram, WhatsApp, né, vários canais, os pais, como o doutor falou também, eles gostam de expor tudo aquilo do filho, né? E ali ele abre brecha, precedente para pessoas que também estão ali, né, usar aquilo ali e acabar conquistando a confiança. E quando você vê a criança, por vergonha, muitas vezes sofre ameaça, né? E ali, por vergonha, ela acaba cedendo, e ali, quando os pais vão perceber, a criança já está cometendo autoflagelo, já está passando situações vexatórias, bullying. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos, né? Não proíbe, mas dialogue. Vamos usar o diálogo, ensinar como eles devem, preparar eles para esse tipo de pessoas que eles vão encontrar por meio das redes sociais. Ensinar o uso seguro das redes sociais. Isso, né? aí. E sempre com esse diálogo, com a vigilância, com a proteção. Atenção aí, hein, papai e mamãe, vão ficar atentos aí com os conteúdos que os filhos acessam e expõem na internet. E aí, dentro desse rol de direitos que a gente iniciou falando, um direito que é muito importante que você mencionou, Renzo, foi o direito à educação de qualidade. Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Claro. Essa é uma atuação especialmente relevante da Defensoria Pública, especialmente do núcleo da Defensoria Pública da Infância, o NUDIM, porque, especialmente nesse tempo de pandemia, né, de pós-pandemia, estamos superando ainda a pandemia, mas ainda com os cuidados, com muita preocupação, mas as escolas já voltaram num contexto presencial e a Defensoria está acompanhando esse desenvolvimento, esse retorno às aulas, e isso, por si só, já é uma preocupação, porque se a educação já era uma preocupação e sempre foi um desafio em tempo normal, num contexto normal, na pandemia, onde o contato dos alunos com o professor acabou ficando diminuído por meio de um aplicativo, seja o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, ou por meio das atividades pedagógicas não presenciais, das APNPs, isso fragilizou o processo de aprendizagem, o que era uma circunstância necessária naquele momento para garantia da saúde da população. Mas agora a gente precisa fazer essa retomada e a Defensoria vem acompanhando isso, especialmente a Defensoria tem dado uma atenção, além de acompanhar o retorno às aulas, o retorno de forma segura e saudável, a Defensoria tem acompanhado especialmente a questão de educação especial. Educação especial, ela é aquela que é assegurada por lei às crianças com deficiência e superdotação. E tem toda uma regulamentação para isso, a necessidade de apoio pedagógico, de atividades no contraturno, e que a Defensoria tem atuado no sentido de acompanhar como essas dinâmicas vêm se desenvolvendo, e tanto nas redes municipais,
que são as redes que atendem a educação infantil e o ensino fundamental, quanto na rede estadual, que atende prioritariamente o ensino médio, apesar do Estado ter algumas escolas também de ensino fundamental, e a gente acompanha essas duas áreas. E atenção, papai e mamãe, se tiver alguma dúvida com relação a essas explicações que o Dr. Renzo deu, possui algum filho com alguma deficiência e quer alguma orientação jurídica específica, pode procurar a Defensoria Pública. Os canais de atendimento estão no site da Defensoria Pública, é só acessar o site e lá você encontra todos os telefones, e lá também tem o telefone do Núcleo da Infância e Juventude, em caso de eventual necessidade de orientação mais específica. É sempre importante reforçar. E, Laura, o Renzo ele falava da situação da pandemia e como ela vem afetando e afetou o ensino das crianças e dos adolescentes. E quais políticas elas, então, devem ser adotadas para garantir o aprendizado nesse momento, enfrentando esse desafio desse contexto de pandemia? Antes de falar quais as políticas, né, devem ser adotadas, eu não posso deixar, né, de, com muita tristeza, falar, né, completar, pegar um gancho da fala do doutor e falar das vulnerabilidades, os prejuízos que afetaram, né, nossas crianças e adolescentes. Um estudo da Unicef de 2020 diz que, em novembro, mais de 5 milhões de meninos e meninas não tiveram acesso à educação no Brasil. Desse percentual, 40%, né, eram crianças de 6 a 10 anos. Então, só aí a gente já vê o prejuízo grande, né, para nossas crianças. E o que me deixa mais assim assustada, né, é que os impactos da pandemia, que foi uma coisa que assustou todos nós, fomos pegos de surpresa, ela afetou ainda mais a educação, aonde que vamos levar um período muito longo para poder recuperar tudo aquilo que nossas crianças perderam. E muitas crianças, elas não tiveram, inclusive, acesso nem remoto e nem presencial. Mas nós tivemos crianças que, mesmo estando, eu estou falando de crianças que não estão, né, no contexto, que estão fora, mas nós vemos também que tem crianças que mesmo estando matriculadas, elas foram prejudicadas. E um dos mentores, né, foi o próprio poder público, os próprios gestores. Porque uma vez que uma criança, né, principalmente as nossas crianças de comunidade, da periferia, porque uma vez que elas não tiveram acesso às suas atividades escolares e não conseguiram manter, mesmo em casa, né, não tiveram amparados, né, para poder estudar, e tiveram assim, elas tiveram seus direitos, né, à educação em 2020 negado. E não foi só o direito à educação. Esse período de pandemia, elas tiveram outros direitos violados, que foram direitos, sabemos que muitos sofrem violência física, psicológica, e aumentou muito o caso de abuso sexual, negligência e maus tratos. Então, como você fez a pergunta, né, quais políticas devem ser adotadas para garantir o seu aprendizado nesse momento? Então, é essencial que o sistema de garantia, né, de direito, eles agem com celeridade, em busca de reverter essa exclusão, fazendo busca ativa, né, de cada criança que está com seus direitos à educação negado, e que também use, né, de todas as medidas possíveis para fazer com que a escola ela possa garantir esse acesso através de internet para todos, a escola junto com a comunidade, porque a escola está dentro da comunidade, buscar as associações, as lideranças, para que junto ela possa fazer uma mobilização e garantir que essas crianças que estão evadidas em evasão escolar, que não retornaram, mesmo que as aulas voltaram, nós temos crianças que não retornaram por medo, outros por desinteresse. Então, esse é o momento de todo mundo se mobilizar para trazer essas crianças de volta. Mas cabe também aos nossos gestores olhar para o profissional da educação e prover, né, amparato para uma boa eficácia, né, na superação e fortalecimento dessas fragilidades, oriundo desse período que enfrentamos desde 18 de março de 2020. Então, para isso, precisa que todos se mobilizem, não só a escola, mas a comunidade, os pais, porque os pais, quando a criança está fora da escola, eles respondem por isso. Né? É chamado no Conselho Tutelar, onde que muitas vezes fala que o Conselho Tutelar é bicho-papão. Não é. O Conselho Tutelar quer que o filho dele cresça, supera e venha a ser uma pessoa, né, um ser, né, que ele já é um cidadão com direitos e que ele possa superar. É preciso que a família, junto com a escola, a comunidade, ela venha ajudar
para que possamos superar. Excelente, Laura. E se vocês que estão nos ouvindo têm dúvidas, sugestões, comentários, enviem para nós através do nosso WhatsApp. O telefone é 99-743-9294. 99-743-9294. Então, todos os atores eles devem estar envolvidos nessa rede de proteção às crianças e os adolescentes. E falando especificamente da família, é dever da família a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. E, além da família natural, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de colocação em família substituta. Renzo, você pode explicar para nós o que é isso? Então, podemos sim. O que acontece? Quando o Estatuto da Criança e Adolescente fala no artigo 25 de família natural, ele está falando de pai e mãe, né? Ou só pai ou só mãe, que é com quem os seus filhos devem ficar. E aí, só que em algumas situações, por diversas coisas da vida, os filhos acabam sendo cuidados primariamente, né, num primeiro momento ali, por outras pessoas. Avós, avós, tios, às vezes um irmão mais velho, já maior de idade. Isso tanto para criança quanto para adolescente. Que é o que a gente chama de família extensa. Essa pessoa que pode tomar conta daquela criança pode até ser alguém que não seja da família. Um vizinho, um padrinho, alguém assim. E aí é importante que seja regularizada esse contato, essa que a gente chama no direito posse, dessa criança com essa família. Isso é feito, a Defensoria Pública faz isso com muita frequência, isso tem que ser feito judicialmente, por meio de uma ação judicial. É muito simples, é muito fácil, é basicamente alguns documentos que têm que ser juntados, e a Defensoria faz isso com muita frequência. Não é, dependendo da situação, não é necessariamente um processo muito rápido, mas é um processo simples que não dá muito trabalho, não dá muito desgaste, que é o que a gente chama de ação de guarda. É importante lembrar que a guarda não tem a ver com adoção, que é muito comum que as pessoas confundam guarda com adoção. Eu sempre falo com os meus assistidos que guarda é tomar conta do filho dos outros. Então, você não vai se tornar pai daquela criança ou daquele adolescente. Não é a responsabilidade daquela pessoa para sempre. Enquanto o pai ou a mãe não podem exercer essa função, o guardião vai exercer essa função de levar para a escola, levar para o médico, tomar conta, dizer se pode isso, não pode. E o guardião, inclusive, os pais, continuam tendo a obrigação de pagar alimentos. Então, quem tem que custear a presença daquela criança, comida, os remédios, fraldas, se for necessário, são os pais. O guardião pode pedir alimentos e, se for o caso, até ajuizar a ação de alimentos. Na verdade, quem vai ajuizar a ação de alimentos é a criança, em face dos seus pais. Mas a ideia da guarda é essa, não muda, os pais continuam pais, os pais continuam tendo direito a conviver, é recomendável que conviva. Outra coisa mais radical é a adoção. E aí é um processo um pouco mais complexo, porque aquela criança deixa de ser filho dos seus pais biológicos para passar a ser filho dessa outra pessoa, que pode ser uma pessoa sozinha ou um casal. Mas sempre lembrando, a adoção só pode ser feita judicialmente. Existe uma coisa que a gente inclusive chama de adoção brasileira, que é uma adoção informal, a pessoa simplesmente pega uma criança e passa a tratar como se filha fosse, e dependendo da forma como isso acontece, se tem alguma falsificação de documento, se tem alguma informação falsa, essa conduta pode ser até criminosa. Pode até ser uma coisa com muita boa intenção, mas pode até ser uma conduta criminosa. Então isso é algo muito perigoso. Então quem tiver interesse em adotar tem que se inscrever na fila de adoção. Sim, quem tiver interesse de adotar tem que se inscrever na fila de adoção, salvo em algumas situações muito específicas e peculiares, que já tenha uma relação anterior com uma determinada criança. Então, por exemplo, é possível que um tio que tenha ficado com a guarda do seu sobrinho durante muitos anos tenha desenvolvido uma relação não de tio e sobrinho, mas de pai e filho, e queira adotar aquele sobrinho. Aí não precisa entrar na fila, porque não quer adotar qualquer criança, quer adotar aquela criança. Mas são situações muito específicas. Ah, Renzo, como é que eu vou saber se é uma situação específica ou não? A Defensoria está aí para isso.
isso. Exatamente. Então, lembrando, qualquer dúvida ou orientação jurídica é só buscar a Defensoria Pública. E Laura, e qual é o papel dessa família, seja natural ou a substituta, na educação e na promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes? Bom, sabemos que o papel da família é fundamental na concretização do sistema de garantia, né? Uma vez que é a partir dela que a criança adquire os primeiros pilares que formarão o seu caráter e servirão de orientação para os caminhos que vão ser trilhados. Então, foi muito bem explanado, né? Sanou muitas dúvidas o doutor Renzo. E a família, ela juntamente com o Estado, com a sociedade em geral e a comunidade, né? Assim está pregonizado no ECO, atual ECRIAD, e na Constituição Federal. Ela deve, assim, assegurar a criança e adolescente com prioridade sempre, prioridade absoluta, o exercício de seus direitos fundamentais que já foram explanados aqui anteriormente no outro bloco. E devemos deixar bem claro que nenhum lugar é melhor para a criança e adolescente do que o seio da família, né? Sabemos disso, que o seio de sua família natural é o melhor lugar para a criança. Não é um acolhimento, não é outro lugar, a não ser que essas necessidades básicas, né? A não ser que essa família ela não consegue mais suprir as necessidades básicas dessa criança. É aí que entra, né? Muitas vezes a família extensa, que o conselho tutelar, muitas vezes, quando a criança chega para nós, né, com seus direitos violados, que foi pela família, foi pelo pai, pela mãe, né? Então, ali, quando é perceptível a falta de implementação de políticas públicas, né? Quando a Lei 8.069 de 90 do ECRIAD, ela está violada na vida dessa criança, o conselho tutelar, ele pode buscar uma família extensa, mas a família substituta somente, né, na esfera judicial. Mas, estando na família natural ou substituta, é o dever deles, né, que detém a guarda, a tutela daquela criança, garantir que seus direitos, não tem que deixar para amanhã, não, é agora, é hoje, com prioridade, eles estejam assegurados daquela criança. E, infelizmente, a ausência da família na vida da criança, às vezes a ausência de uma estrutura educacional e familiar, às vezes provoca algo que a gente vê com frequência, que é o envolvimento de crianças e adolescentes que acabam se envolvendo em situações que são consideradas crimes e, como bem o Renzo mencionou, recebem o nome de atos infracionais, né? Então, crimes cometidos por crianças e adolescentes recebem o nome de atos infracionais. Então, infelizmente, a gente verifica que quando a sociedade ela não dá esse suporte, seja através de política, da educação, seja através da estrutura familiar, em muitos momentos a gente verifica isso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Você pode começar, Renzo, por favor? Claro, claro. A gente da Defensoria Pública tem uma preocupação muito grande com o famoso dá nada não, né? A gente ouve muito lá no processo de apuração de ato infracional, né? Os meninos quando chegam, às vezes, não dá nada não, dá nada não. E dá sim. Existem, inclusive, medidas de prisão, né? Que tecnicamente a gente chama de internação, mas quando você vai ver o dia a dia da medida socioeducativa de internação, ela lembra muito a prisão. Quando você vai numa unidade de internação, em termos de arquitetura, em termos de como está funcionado, como está construído, ela lembra muito uma unidade prisional, lembra muito um presídio. São grades, são ferro, algema. Tem algumas que são piores que presídio, né, Renzo? Sim, graças a Deus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo tem uma atuação muito boa em relação a isso. Em 2018, a gente conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal sobre lotação de unidades socioeducativas, que afetou todo o Brasil. Então, ontem eu estava numa reunião com uma pessoa de Pernambuco e a pessoa estava nos agradecendo porque o sistema socioeducativo de Pernambuco tinha 3.000 adolescentes internados e graças à ação a um habeas corpus coletivo que começou aqui no Espírito Santo, lá no Núcleo da Infância,
o sistema socioeducativo de Pernambuco estava com 600 adolescentes, 600 socioeducandos. Então, dava para ver, fazendo a conta redonda, que tinha 5 vezes mais adolescentes do que cabia lá no espaço. Então, isso torna isso é um dos fatores que torna a situação ainda mais grave do que, às vezes, as unidades prisionais. Então, pode dar sim, é algo perigoso e é uma coisa que a Defensoria Pública, a gente sempre tenta deixar isso muito claro para os meninos, que é uma falsa impressão, é uma fake news, como está na moda falar, de que não dá nada não, de que não tem consequência para o adolescente. Tem sim. É claro que as consequências são diferentes dos adultos, a lógica é diferente, a dinâmica é diferente, mas acontece. E é muito triste para a gente na Defensoria, eu já tive essa experiência muito ruim algumas vezes, de encontrar aquele mesmo cara que eu acompanhei num processo de apuração de ato infracional enquanto adolescente, lá, aí depois eu fazendo uma audiência de custódia no criminal, encontrar aquela pessoa com 18 anos, tendo sido presa em flagrante, e aí ele me reconhece, fala, doutor, você esteve na minha audiência, eu falei, mas esse é o primeiro processo criminal, ele falou, não, lá no CIASE, ou lá quando de menor, e é bem triste pra gente quando isso acontece. E eu acho que isso demonstra a inabilidade do Estado na condução dessas medidas socioeducativas e na condução das pessoas que ficam em situação de prisão, né? Porque o que a sociedade precisa entender é que quando a gente fala de ressocialização, a gente está falando de devolução para a sociedade de indivíduos que compreenderam o caráter equivocado da conduta deles e que vão ser preparados para ser reintegrados e reinseridos na sociedade com todos os seus direitos, com todas as suas expectativas de levar uma vida diferente a partir dali. Então, quando a gente defende a ressocialização, quando a gente defende os parâmetros mínimos, é justamente pensando na sociedade, porque a gente não quer que seja devolvido à sociedade pessoas que não estão em condições de conviver socialmente. E só para deixar claro, Vivian, acontece de eu já ter encontrado assistido meu que tinha sido meu assistido como adolescente, depois eu encontro no sistema prisional, já aconteceu, mas não é a regra. O sistema socioeducativo do Estado do Espírito Santo, tanto em meio fechado quanto em meio aberto, tem um índice de não reincidência ou reiteração de conduta bem interessante. Então, em termos de eficácia, a gente dá para dizer que é um sistema eficaz. É óbvio que quando a gente fala de política pública, você nunca tem uma política pública de 100% de eficácia. Então, sempre vai acontecer a reiteração, mas não dá para a gente dizer que essa é a regra. Então, o sistema socioeducativo e as medidas em meio aberto, porque isso gera... Quando eu falo em socioeducação, eu estou falando também em meio aberto, também em liberdade assistida, também prestação serviço à comunidade, são medidas eficazes na maioria das vezes. E nesse caso, Laura, fala pra gente até do papel da família também e da sociedade no acompanhamento dessas crianças e desses adolescentes que cometeram e praticaram algum ato infracional. Então, é importante que a família, né? Porque sabemos se o adolescente, o adolescente de 12, né, a 18 anos incompleto, eu costumo dizer sempre, porque há uma fala, doutora, que o conselho tutelar é aquele que passa a mão, né, na cabeça de criança, adolescente, tirando os direitos dos pais. Não é. Nós estamos ali porque algum direito foi violado. Então, nós estamos ali para fazer essa família superar os laços rompidos. E se uma criança chegou um adolescente, né, entre 12 anos a 18 incompleto, se ele chegou a tomar uma medida socioeducativa, é porque esses laços foram rompidos. É porque toda a rede falhou, alguém falhou, né? Então, ali, sabemos que, por mais que a família seja bem estruturada, pode acontecer? Pode. Mas, muitas vezes, os atores, aqueles do sistema de garantia, falharam também, né? Então, é muito importante que a sociedade, a família, ela possa olhar para esse indivíduo, para esse adolescente, como um indivíduo sujeito de direito, né? Entendendo e olhando de forma mais justa e solidária. Porque nós sabemos que, antigamente, o Código de Menores, né, eram os juízes, eles que solucionavam esses casos, né? E ele detinha o poder absoluto. E a sociedade, ela não tinha essa participação. E isso caiu com a chegada, né,
dos direitos humanos, com a chegada do ECRIAD há 31 anos atrás, que hoje, do EC, que hoje é o ECRIAD, foi compartilhado com o Conselho Tutelar, esse, entre aspas, poder, né? Sendo o Conselho Tutelar que ele é composto por pessoas, né, que são escolhidas pela sociedade. Olha só que interessante. Então, o legislador, ele criou o Conselho Tutelar já pensando nisso. São 5 pessoas que é a própria comunidade, ela escolhe, e ali ele vai participar efetivamente, zelando, não é porque o adolescente, ele cometeu um ato infracional, ele tem os deveres, mas ele também tem os direitos. E vice-versa. Como o doutor bem explanou, ele tem que entender, o adolescente, ele tem que entender que ele tem os direitos preconizado no ECRIAD, mas ele tem os deveres, e que toda ação tem uma reação, e para isso ele vai ser aplicado a medida socioeducativa nele. E a sociedade, ela precisa ter esse olhar mais atencioso, né? Como a doutora bem falou, né, que esse processo de ressocialização, a gente espera, né, que ele venha a ser ressocializado, isso é, se ele querer, e ser devolvido para a sociedade, de onde ele nem deveria ter saído, né? E estamos chegando ao final do programa. Muito, muito feliz por esse programa brilhante, por essas informações excelentes que foram compartilhadas com todos e com todas. Muito feliz porque quem perdeu vai poder conferir lá no nosso canal do YouTube, que é a ADEPS Defensoria. Então sigam a ADEPS no canal do YouTube. Acompanhem também nas nossas redes sociais, no Instagram, @ADEPS, e lá vai ter todas as informações dos próximos programas, dos próximos conteúdos que vocês já viram, que está incrível. Hoje foi fantástico. Agradeço imensamente ao Renzo, agradeço a Laura pela qualidade e quantidade da informação, das informações que foram aqui partilhadas. Eu tenho certeza que foram muito, muito úteis para todos e todas que nos ouviram. Dia 11 de novembro, dia 28 de outubro é hoje. Então anotem aí, gente, não façam que nem eu e confundam tudo não. É dia 11 de novembro, às 16 horas, na Rádio Grande Maruípe. E o tema vai ser muito importante, que vai ser prevenção aos impactos das chuvas e aos riscos de desastres. Então, eu já vou até deixar aí o telefone, mais uma vez, para que já possam mandar suas perguntas, dúvidas e sugestões, para que a gente possa montar o próximo programa, já de acordo com a interação de vocês. Então, anotem aí, 99743-9294. Eu vou repetir, 99743-9294. Porque a ideia do programa, gente, é justamente que a gente possa debater o direito de acordo com a realidade da comunidade, de acordo com a realidade das pessoas. Por isso, os nossos convidados e convidadas são sempre pessoas que participam e estão inseridas na comunidade, porque a gente quer trazer a realidade e mostrar que o direito ele se constrói no dia a dia das comunidades, não apenas nos fóruns, nas universidades, enfim. Então, é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. E é muito importante lembrar que a defensoria é um direito seu. A defensoria pública é direito da população e ela existe justamente para garantir os direitos. E que nada adianta direito só no papel, é importante lutar pela efetivação e pela implementação e também, diante da violação dos seus direitos, é importante lutar para que eles sejam restabelecidos. Então, e para informações sobre o atendimento da Defensoria Pública, vocês podem acessar o site, que é o www.defensoria.es.def.br. Lá vocês vão encontrar todos os números de WhatsApp e todos os endereços para que possam sanar as suas dúvidas e ter as orientações jurídicas. Hoje nós falamos muito aqui sobre o núcleo da infância e da juventude, e quem quiser tirar sua dúvida, buscar orientação jurídica, eu vou dar aí o telefone do núcleo da infância e juventude da Defensoria Pública do Espírito Santo. O telefone é 99686-4424. Vou repetir. 99686-4424. Também tem o telefone fixo, que é o 3132-6412. 3132-6412.
Ah, não deu tempo de anotar? É só correr lá no site. No site tem todos os telefones e todos os endereços que vocês precisam. O que não dá é para ficar sem o direito garantido, e a defensoria é um direito seu e está aqui para isso. Então, mais uma vez, agradeço a todas e todos, agradeço a toda a equipe envolvida aqui na formação desse programa e espero vocês no próximo programa, viu? Até breve. Acabamos de apresentar o programa Defensoria na Quebrada.